Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Oi gente, vamos para a nossa aula de hoje de língua portuguesa aqui da turma, dia 5 de outubro, segunda-feira. Para começarmos, vamos corrigir os exercícios do primeiro ao sexto da página 62, 63 e 64, né? Na página 62 nós temos o poema aí de Sérgio Caparelli, poema Palavras de Amor, que ele diz assim: se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem faixas de amor. Se te chamo, baby, você nem liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Se te chamo, baby, você me intriga. Apaga os meus textos, apaga os meus medos, apaga os meus fachos em laços de amor. Aí o primeiro, ele diz assim: nas estrofes 1 a 4 do poema Palavras de Amor, há duas situações que precisam ser decifradas. Alguém chama por outro alguém e o resultado que obtém é, na segunda estrofe, quando ele diz assim, na segunda estrofe, a pessoa amada, ela não responde. Qual o sentimento que a pessoa tem quando ela não responde, né? Dizendo que apaga os textos, apaga os traços, apaga os cachos sem faixas de amor. Qual é o sentimento? É um sentimento, gente, de frustração, um sentimento de desânimo, que ele fica triste pela pessoa não ligar para ele, não é isso? E na quarta estrofe, a pessoa chamada, ela já responde: você me intriga. Apaga meus textos, apaga meus medos, apaga meus fachos em laços de amor. Aí o que ele sente? Qual o sentimento? Já é um sentimento aí de alegria e de euforia, tá bom? Vamos lá para a segunda. A segunda, ele diz assim: na última estrofe há uma mistura de sentimentos do eu lírico, vivenciada nas duas situações anteriores. Certo, nas anteriores. Relacione os versos dessa estrofe ao sentimento descrito em A e B. Na letra A é o sentimento de negativo relacionado à frustração e a desânimo. E a letra B é um sentimento positivo relacionado à alegria e à euforia. Aí ele diz, o primeiro: apaga os meus textos. Quando apaga os meus textos, qual é o sentimento que ele tem? Um sentimento positivo ou negativo? É negativo. Então, é o primeiro tópico que está na letra A, um sentimento negativo, de frustração e desânimo. A letra B, apaga os meus medos. Se alguém que apaga os medos, quer dizer que acaba com o medo, deixa a pessoa mais confiante. Então, já é algo positivo, já é a letra B. O terceiro tópico, apaga os meus fachos. Já é algo negativo, aquela coisa que ele tinha acesa, aquele ardor todo, ela vem e apaga. Então, já é algo negativo, já vem a frustração. E a letra D, em laços de amor, né? Quando se fala em laços de amor, já é algo positivo para ele. Então, já traz uma alegria, uma euforia para ele. O terceiro, ele diz o seguinte: a expressão laços de amor pode apresentar duplo sentido. Que significado pode ser indicado por essa expressão? O laço de amor, gente, ele pode indicar duas coisas. Ele enlaça em laços de amor, quer dizer que esse laço é uma armadilha, é uma prisão, ou pode ser algo contrário, uma união, uma proximidade, um afeto, tá bom? Vamos lá para o quarto. Ele diz assim: o eu poético, ele se mostra seguro quanto ao amor que ele recebe? Não, gente, ele não se mostra seguro. Que significados podem ser... justifica a sua resposta. Por que ele não se mostra seguro? Porque a atitude do ser amado é ambígua, né? Do eu lírico é ambígua, tem aí mais de um sentido. Às vezes ele é inconstante, é algo que não é certo, provoca insegurança para ele, né? E tanto que no eu poético ele diz assim, ó, você me intriga. Então ele não entende, ele não consegue compreender, ele não se sente seguro em nenhum momento. Agora vamos para a quinta questão. Na quinta questão ele diz assim, leia para você ver sobre a anáfora. E ele pergunta na letra A: como que a anáfora se manifesta no poema Palavras de Amor? Vocês se lembram que é anáfora, né? A repetição de uma mesma palavra ou de mais de uma palavra, repetindo aí no começo de orações, períodos ou versos.
Então, como que ela se manifesta no poema? Se manifesta pela repetição de algumas expressões, tipo, apaga os meus, eles apagam meus textos, apaga meu traço, apaga meus cachos, então tem essa parte aí. O outro, apaga os meus, apaga os meus textos, apaga os meus medos, apaga os meus fachos. E a outra parte, quando ele diz acende os meus, acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos, né? Então tem essa repetição aí que é chamada de anáfora. A letra B ele pergunta: que efeito o uso dessa figura de linguagem produz no poema? Essa repetição, ela vai dar ênfase, vai chamar mais atenção, ela torna mais expressiva a mensagem que o eu lírico está querendo passar. Tá? E já um sexto é uma parte pessoal de vocês vão pegar uma estrofezinha aí desse poema, né? Vocês vão pegar uma partezinha dela e vão criar uma paródia. Alguns já me mandaram, eu quero receber os dos outros, tá bom? Certo, amados, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o romance infanto-juvenil, tá? E no romance infanto-juvenil, antes de vocês fazerem a leitura do fragmento que nós temos aí no livro, eu quero que vocês respondam essas duas questões primeiro. O primeiro e o segundo da página 64. Tem que ser antes de ler a história, tá? Porque ele diz assim, ó. Nessa história, vai contar a história do Reinaldo, que é um garoto que quer conquistar a Valéria, que ele tá apaixonado por ela. A Valéria, ela adora garotos inteligentes. Então, o Reinaldo, ele resolve ter aulas de língua portuguesa com o amigo Ricardo para chamar a atenção da Valéria. Aí, o primeiro, ele pergunta assim: você acha que vai funcionar isso? Ele pegar aula de português com outro menino para poder chamar a atenção dela, porque ela gosta de meninos inteligentes? Você acha que essa estratégia que ele está usando vai funcionar? E o segundo: conhecer o gosto da pessoa por quem se apaixona e tentar se encaixar nesse padrão é uma boa estratégia para conquistar a pessoa? Tá? Então, responda essas duas questões antes de vocês fazerem a leitura do texto. Lá na página 64, tá? Certo. Aí, depois que vocês responderem essas duas questões, eu quero que vocês leiam o fragmentozinho desse romance infanto-juvenil. O nome dele é Um Bom Sujeito e o autor dele é Antônio Carlos Olivier. Então, vocês vão ler ele. O romance, ele é pequeno, tá? Tá na página 64, 65 e 66. É só um pedacinho do romance. Vocês vão fazer a leitura dele aí, ok? Depois de vocês lerem o texto, eu quero que vocês respondam essas 7 perguntas, que as 7 perguntas é mais sobre o texto, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, que tá na página 66 e 67 do livro. E agora, depois de vocês terem respondido do primeiro ao sétimo, vocês vão responder essas outras duas questões que está na página 67, que ele diz assim: volte às hipóteses levantadas por você nas perguntas que antecederam a leitura do texto. Lá, quando vocês responderam aquelas duas questãozinhas antes de ler o texto, né, dizendo se a estratégia do menino ia funcionar, se quando você conhece o gosto da pessoa, se isso é bom para você se aproximar dela, né? Então, vocês vão olhar as respostas que vocês colocaram e vão ver agora, depois que vocês leram a história, depois que vocês responderam a atividade do 1 ao 7º, vocês vão ver as hipóteses de vocês. Elas realmente continuam a mesma? Elas se confirmam? Realmente a mesma resposta que vocês continuam com ela agora? E o segundo é o seguinte: dê sua opinião. A forma de agir dos personagens do texto que vocês leram é comum na adolescência? Você já passou ou conhece alguém que já tenha passado por esse tipo de experiência do texto? Se a resposta for afirmativa, se vocês quiserem, pode escrever aí e dizer como que foi, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!